Bíblia para a Igreja. A Epístola de Efésios, com João Paulo Thomaz de Aquino. Olá, vamos voltar a estudar a carta de Paulo aos Efésios? Hoje nós estudaremos o capítulo 4, 25 até o capítulo 5, versículo 2. O texto nos diz assim: Por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Fiquem irados e não pequem. Não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês, nem deem lugar ao diabo. Aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Nós estudamos no último trecho aquele processo da santificação que Paulo resume com a metáfora do trocar de roupa. Nós desvestimos a velha natureza, renovamos o entendimento e nos vestimos da nova natureza. Agora, Paulo vai aplicar essa metáfora em várias áreas da vida cristã, em várias áreas nas quais nós podemos pecar, podemos ter a tendência de pecar, e Paulo nos chama a abandonar o pecado e praticar o que é correto. É interessante, nós vamos começar pela conclusão de Paulo, que Paulo mostra no capítulo 5, versículos 1 e 2, por que nós devemos fazer tudo isso. Como? Na força de quem nós fazemos tudo isso? Paulo então diz nos versículos 1 e 2 do capítulo 5, sejam imitadores de Deus, como filhos amados. Mas veja que o processo não é só um processo de imitação, como se nas nossas próprias forças nós tivéssemos que imitar a Deus. Mas Paulo continua, e vivam em amor, como também Cristo nos amou, ainda é um exemplo, é exemplarista até aqui, e agora ele vai para o cerne da questão. E se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Sabe por que é possível que você tenha uma ética totalmente diferente? Porque Cristo se entregou como oferta por você. A obra de Cristo, a obra vicária, a obra substitutiva, a obra salvífica de Cristo por você, possibilita não somente o perdão dos seus pecados passados, presentes e futuros, mas também possibilita que você viva uma vida diferente. Unido a Cristo, você consegue praticar o bem em vez do mal. Quais são as áreas que Paulo aplica isso nesse trecho que nós lemos? A primeira área tem a ver com a mentira. Veja, Paulo diz, deixa a mentira e fale a verdade com o seu próximo. Porque nós somos ligados, nós somos interligados, nós somos membros uns dos outros. Então, se você tem uma luta contra a mentira, se você tem a tendência de falsear informações, ou faltar com informações, enganar, esconder, o chamado de Cristo é deixa a mentira e fale a verdade. Não adianta só deixar a mentira e ficar quieto. A verdadeira conversão do mentiroso é quando ele começa a falar a verdade, baseado na motivação de que ele e os demais, ele e aquelas pessoas com quem ele convive, são membros do mesmo corpo. Segunda área que Paulo aplica, fiquem irados e não pequem. Isso é interessante, porque Paulo não diz não se irem, mas Paulo diz aprenda a ter ira, mas uma ira santa.
Assim como a ira de Cristo quando entrou lá no templo e virou as mesas porque o zelo, os ciúmes pela casa de Deus o consumia. Nós precisamos aprender a ter uma ira santa, uma ira que não seja uma desculpa ou uma motivação para o pecado, mas uma ira santa. Fiquem irados e não pequem. E uma das áreas, uma das coisas que nós precisamos fazer a fim de não pecarmos quando nos iramos, é não deixar que o sol se ponha sobre a nossa ira. Você deve resolver suas questões, os seus problemas. Se em algum relacionamento existe um momento de ira, você então, o quanto antes, tem que resolver essa questão junto com o seu irmão, junto com a sua irmã, junto com o seu cônjuge, quem sabe. Não deixe que o sol se ponha sobre a sua ira, porque isso significa dar lugar ao diabo. Não dê lugar ao diabo. Não permita que a tua ira seja uma porta aberta para que o diabo use você de alguma forma. Terceira área que Paulo aplica: aquele que roubava, não roube mais. Qual é a verdadeira conversão de um ladrão? Qual é a verdadeira conversão de um cleptomaníaco? É quando ele para de roubar? Para Paulo, não. Lembra, você precisa desvestir, renovar e revestir de uma nova natureza. Então a verdadeira conversão de um ladrão acontece quando ele não rouba mais, começa a trabalhar, mas nem assim acabou ainda o processo. A verdadeira conversão acontece quando ele começa a trabalhar com as próprias mãos, faz o que é bom e começa a repartir o fruto do seu trabalho com o necessitado. Veja, ele tirava o que era do outro, agora ele produz riqueza e ele investe no outro. Essa é a verdadeira conversão de alguém que roubava. E veja, mesmo se você não tinha um problema nessa área, você também é chamado a investir a riqueza que você produz em outras pessoas. Quarta aplicação de Paulo: não saia da vossa boca nenhuma palavra suja, ou palavra torpe, ou como no grego, uma palavra torta. Não é necessariamente apenas um palavrão, mas pode ser uma palavra, uma conversa, algo que você fala para alguém que humilha a pessoa, que destrói a pessoa, mesmo sem usar nenhum palavrão. Isso é palavra torpe, isso é palavra torta. E em vez de usar esse tipo de linguajar, seja palavrões, seja palavras indecentes, seja palavras humilhantes, seja palavras de autoexaltação, em vez de palavras tortas, você deve usar unicamente palavras que forem boas para a edificação, conforme a necessidade e que transmitam graça. 3 requisitos para uma fala que agrada a Deus. Ela tem que edificar, ela tem que trazer graça para as pessoas e ela tem que ser conforme a necessidade. Se não tinha que falar, então cale-se, então fique quieto, porque a palavra dita a seu tempo quão boa é, diz Provérbios. Quinta área que Paulo aplica isso: não entristeçam o Espírito de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Que não haja no meio de vocês. Paulo, de novo, vai falar sobre pecados de fala, sentimentos e fala. E olhe como existe uma progressão de ideias. Não haja entre vocês qualquer amargura. A amargura então se transforma em indignação, depois em ira, depois em gritaria e depois em blasfêmia. Cuidado com a sua amargura. Cuidado com questões não resolvidas dentro do teu coração. Cuidado com coisas que você carrega há muito tempo contra outras pessoas, sem resolver, sem se sentar e conversar a respeito dessas coisas. Porque isso pode te levar a blasfemar contra Deus. Veja essa progressão terrível: amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia. Paulo diz que também não haja entre vocês qualquer maldade. Qual é a conversão? Qual é a transformação de alguém que pratica esse tipo de sentimento e de linguajar? Paulo diz no 32, pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Paulo tratou então aqui de 5 áreas distintas, 5 pecados, 5 tentações, que talvez você que me ouve lide com alguma delas. Seu problema é com a mentira? Então fale a verdade com o seu próximo. Seu problema é com a ira?
Não se ire de maneira pecaminosa, não dê lugar ao diabo, não deixe que essa ira fique durante muito tempo no seu coração, que não se ponha o sol sobre a sua ira. Seu problema é com as finanças, você é muito materialista, você chega ao ponto de tirar o que é dos outros, de sonegar imposto, então pare com isso. Comece a trabalhar com as próprias mãos, produza riqueza e invista em quem precisa mais. Seu problema é com um palavreado torpe, sujo, torto, humilhante para as pessoas ou sujo com conteúdo sexual. Não saia da sua boca nenhuma palavra desse tipo, mas saia somente o que for necessário, edificante e que transmita graça aos que ouvem. E, finalmente, que você não entre nesse processo terrível de amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, mas que, pelo contrário, você esteja disposto a perdoar. Perdoar assim como você recebeu perdão. Dessa forma, nós estaremos imitando a Deus e a Cristo Jesus, conforme o capítulo 5, versículos 1 e 2 dizem. Que Deus nos abençoe.